Fala pessoal da OBE, tudo bem? Sou o Vinícius aqui e agora a gente vai para uma aula aqui que a gente vai de análise de dados, né? Visualização e exploração de dados. Essa aula é muito importante para a segunda fase, é essencial. Eu acho que das aulas que a gente tem aqui vai ser a principal para vocês poderem se embasar e poder fazer bem feito a segunda fase, né? Então, a gente já passou por algumas partes aqui desse estudo. Então assim, a gente tem uma tabela, vai estar na descrição aí para vocês, que a gente está usando como medida, né, para a gente fazer essa aula. Não é igual a tabela da segunda fase, mas é uma tabela cheia de dados, também dá para estudar bastante e fazer vários estudos, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, primeiramente a gente vai começar com uma divisão aqui de salário por gênero. Né? A gente vai entender como que funciona o salário, será que é diferente? Tem uma equidade? A gente vai ver agora. Então aqui o ideal é calcular média, moda e mediana. Vocês já tiveram essa aula, mas a média, né, o número médio de toda a somada de todo mundo, dividido pelo número de observados, a gente tem a média, a moda que mais aparece, e a mediana é o valor central ainda de toda a nossa base, né? Bem, tem aqui os nossos valores. A média de salário masculino é 5,74. Já a média de salário feminino é 5,70. Que é bem parecido, né? Bem próximo. A moda agora. Moda, que é a que mais aparece. 6,19. Feminino, 4,75. Daí a gente já percebe uma diferença, né? O que mais aparece nos homens é o valor mais alto, o salário mais alto, de 6,19. A mediana de salário mínimo para homens é de 5,79. Para feminino, 5,76. Então, esses são os valores que a gente tem de salário por gênero. Basicamente, a gente consegue perceber uma certa equidade, mas uma diferença na moda, ou seja, o que mais aparece. Mas talvez tenha mais valores masculinos menores, o que dá essa variada na média e na mediana também. Bom, agora a gente vai fazer meio que o mesmo corte, agora com um departamento. A gente fez com gênero antes, e agora a gente vai tentar dividir em relação à área de trabalho para entender se tem uma relação. Tem certas áreas que ganham mais, tem certas áreas que ganham menos. E é a mesma coisa, média, moda e mediana. Vou passar as informações aqui. Começar pela média. A média de salário do TI é 5,91. RH, 5,62. O marketing é 5,56. Já o setor de financeiro é 5,50. Vendas, 5,37. Aqui a gente consegue perceber um pouco que é meio parecido, mas tem destaque, né? Destaque do TI, que é o maior, e vendas, que é o pior, mais baixo. Agora já para moda. A moda do TI já é mais alta, 7,49 salários mínimos. O RH, 6,73. O marketing, 5,83. Setor financeiro, 6,11. E as vendas é 4,72. De novo, a gente percebe a mesma coisa. Vendas bem mais baixo e o TI superando também em relação à média. Mediana. Mediano TI é 6. O RH, 5,68. De marketing é 5,75. 5,75. O financeiro, 5,76. E o de vendas é 5,05. Mesma coisa. Tem muito mais acima e vendas mais abaixo. Então a gente consegue perceber que segue um certo padrão de que o TI normalmente recebe mais salários mínimos, né? Então acaba tendo uma remuneração mais alta e vendas mais baixas. Agora a gente vai analisar a correlação, né, de certas colunas, né? Lembrando que a gente tem uma aula de correlação já, vai ser postado também. Aqui tem que explicar que o salário por gênero e o salário por departamento, a gente não fez correlação.
Mas aí vocês me perguntam, por que não teve correlação? A correlação que a gente vai trabalhar agora é a correlação de Pearson. E ela só é possível fazer com duas variáveis numéricas. Aqui a gente tem gênero, que é categórica, né, masculino e feminino, e o departamento também é categórica, né? TI, RH, vários departamentos. Então não é numérico. Agora, para a gente fazer uma correlação da tabela que a gente tem, a gente vai usar salário mínimo e anos de empresa, né? Se a gente vai conseguir avaliar a relação entre essas duas variáveis, entender se de fato são correlacionadas, tem a ver uma coisa com a outra, uma depende da outra. Então, a gente fez os cálculos, né? Vocês conseguem fazer os cálculos aí também, é que a gente não vai colocar a forma aqui, mas vocês acham na internet tranquilamente. E o nosso resultado foi de 0,55 nossa correlação de Pearson entre salários e anos de empresa. O que é 0,55? Né? A correlação vai de menos 1 a 1, sendo 0, nada correlacionado, e 1 ou menos 1 correlacionado. Então, como é 0,55, a gente consegue perceber que está mais tendendo para o 1 do que para o 0. Ou seja, existe uma certa correlação. O que significa isso? Significa que, concluindo, né, basicamente, quanto mais anos você tem de empresa, mais salário, maior o seu salário. Né? Essa é a ideia, basicamente, não cumpre sempre exatamente isso, mas a ideia, a base, a teoria, é de quanto mais anos na empresa, mais salário você recebe. Bom, agora já para uma outra parte que não é menos importante, pelo contrário, é bem essencial para vocês entenderem também, que é a tabela de frequência, né? Que é como você consegue visualizar isso melhor, entender todos os dados que vocês têm. Aqui a gente tem um exemplo de salários. Então, o que seria essa tabela de frequência? A gente pega todos os salários entre 2 e 3, aqui é 2 fechados e 3 abertos, né? Então é de 2 até 3 sem ser 3. Daí 3, 4, 4, 5. Daí a gente agrupa todos esses salários e quantifica, né? Então, por exemplo, entre 2 e 3, 3 pessoas recebem salário, entre 2 e 3 salários mínimos. Entre 3 e 4, 7. 4 e 5, 8. 5 e 6, 10. 6 e 7, 10 também. 7 e 8, 1. Entre 8 e 9, nenhum. Mas entre 9 e 10, 1. Esse 1 aqui que está entre 9 e 10 é meio que um outlier, né? É um valor que sai do ideal, né? Meio fora de todos os campos. Porque assim, a gente percebe que os números estão tudo aqui, um centro entre 5 e 6, 6 e 7 aqui, e do nada um 9 e 10 aqui. Então completamente fora, mas a gente anota para entender também e compreender que é um outlier. Bom, agora, como a gente fez a tabela de frequência, a gente consegue entender melhor e botar isso num gráfico. Esse gráfico é um histograma, a gente chama de histograma. A gente bota as frequências dos salários em relação à frequência que eles aparecem. Então assim, aqui a gente tem 2, 3, 3, 4, 4, 5, todos os nossos valores. E percebe claramente, bem mais visual, o foco entre 5, 6, 6 e 7 aqui, né? O ápice aqui, e depois a gente percebe que tem um outlier aqui, mas é simplesmente uma média aqui, tendendo para cá. Então assim, a maioria está cá, tendendo mais para a esquerda, mais para os valores mais baixos. E, bem, concluindo geral, aqui tudo que a gente conseguiu fazer nessa pequena amostra que a gente teve, nesse curto tempo que a gente teve para poder fazer esse estudo. A gente percebe que os salários estão principalmente entre 5 e 7 salários mínimos, com outliers de 9 e 10. Daí a gente consegue lembrar também que apesar de não ter uma certa disparidade em relação a gênero e o salário, é possível encontrar um certo abismo nos departamentos, entre TI e vendas. Junto a isso, a gente percebe também que tem uma certa correlação, os anos de empresa em relação ao salário. Daí cabe a vocês. Vocês têm muito tempo, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Sugestão também, nesse caso específico, tentar entender, será que TI, as pessoas do TI, são pessoas que estão trabalhando mais tempo já na empresa? Será que tem essa relação? E buscar, ir atrás, e tentar ter esses pensamentos para vocês colocarem na prática, tentar calcular e ver se de fato vocês acham uma relação ou não. Bem, essa foi a aula de visualização e exploração de dados. Boa sorte para todo mundo na segunda fase, espero que vocês vão muito bem. Lembrando que essa aqui é essencial para vocês entenderem o básico para a segunda fase. Se quiser ver 2 vezes, ver 3 vezes, não tem problema. E é isso, boa sorte para todo mundo.